Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Bacarella, uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, comece se inscrevendo aqui embaixo, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade no canal, porque, como eu sempre digo, tem vídeo todos os dias de segunda a sexta, tá certo? Então, muito bem. Hoje eu fui motivado por uma pergunta que surgiu na minha aula da pós-graduação, tá certo? Em logoterapia. A pergunta era basicamente a seguinte: existe na concepção de Viktor Frankl, na ontologia, ou seja, o que ele chama de ontologia dimensional, é basicamente uma forma de falar a respeito da natureza humana, ou seja, o que é o homem essencialmente, em suas dimensões, em seus aspectos, em suas partes, né, constituintes, naquilo que o faz ser homem, né? E ele diz que o homem é biopsíquico e espiritual. O homem é dotado de uma dimensão biológica, o homem é dotado de uma dimensão psíquica e o homem é dotado de uma dimensão espiritual. E essas três dimensões formam, na linguagem tomista, uma unitas multiplex, ou seja, uma unidade na multiplicidade, né? Como concorda o próprio Frankl com o autor escolástico, que inclusive ontem, dia 7 de março, completou um aniversário de falecimento, de entrada para a glória, né? Ele faleceu em 1274, aos 7 de março. Tá bem? Então vamos lá. O que acontece? Acontece o seguinte, atenção aqui, que a pergunta se direcionava ao seguinte aspecto da ontologia dimensional frankliana, de Viktor Frankl, né? Se o homem é compreendido como biopsíquico e espiritual, por que raios existem várias correntes da psicologia que, quando falam do homem, falam sobre um aspecto biopsíquico social? Trocam o elemento espiritual pelo elemento social. Muito bem. Mas a pergunta não era a razão pela qual havia a troca do social pelo espiritual. A gente poderia discorrer um pouco sobre isso. O que, a meu ver, tem como razão principal uma compreensão errônea do que significa espírito e, portanto, a eliminação deste, né? Resume-se a dimensão espiritual do homem como um aspecto puramente religioso. Então, se a religião é, na concepção psicológica, nas distintas correntes psicológicas, né, psicoterapêuticas, uma espécie de criação da própria mente humana, então você retira esse elemento espiritual porque ele não existe, na verdade, né? O homem não passa de explosões neurais ou mera impulsividade afetiva. Então, o que você faz, você retira o elemento espiritual e troca pelo elemento social, que é um aspecto que está mais, evidentemente, comprovável, vamos dizer assim, né? É mais palatável engolir a sociabilidade do homem por ocasião das suas naturais relações interhumanas do que a dimensão espiritual, apesar de intelectualmente ser muito mais fácil admitir a espiritualidade do homem do que a sociabilidade. Nós veremos por que já. Mas o fato é que, veja só, a pergunta era então a seguinte: por que Viktor Frankl não diz biopsíquico, social e espiritual, ao invés de só biopsíquico e espiritual? Por que o elemento social não entra dentro da ontologia dimensional como um aspecto essencial do ser homem? Por que, veja, o ser humano não tem ali como um aspecto ontológico esse elemento social? A resposta à pergunta, por parte do professor, me pareceu muito clara, objetiva e muito acertada. Só que eu acho que houve uma confusão de terminologia, tá certo? Ao explicar que o elemento social não pode de maneira nenhuma entrar na dimensão ontológica por ocasião do seu derivar da ontologia dimensional, né? O professor queria dizer o seguinte, que essa sociabilidade do homem está em decorrência do fato do homem ser quem ele é. E não, veja, aquilo que o homem é necessariamente determinado pela sua sociabilidade. Tá? E aí a aluna ainda titubeou um pouco, pediu alguma outra explicação. Então eu vou tentar de ajudar. Inclusive eu vou mandar esse link aqui desse vídeo pro pessoal do grupo da pós. Então se você veio da pós, comenta aí, dá um oizinho aqui. É muito bom te receber, eu gosto muito da turma, tá legal? Vocês são excelentes.
Eu realmente gosto da turma. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu quase mandei mensagem para um dos alunos, o mais comunicativo de todos, porque teve umas aulas que eu notei que ele estava meio quieto um tempo. E aí, depois ele logo voltou a falar, porque eu também acabei perdendo o time e não mandei mensagem antes. Mas, enfim, não importa tanto. Mas muito bem, seja muito bem-vindo, muito obrigado por terem vindo até aqui. Espero que esse vídeo ajude. O que eu notei foi que, veja só, voltando aqui para a temática, essa compreensão a respeito da sociabilidade precisa ser um pouco mais elaborada, um pouco mais explicada nos seguintes termos. Quando a aluna, me parece, e por isso eu acho que a confusão dos termos, quando a aluna fala sobre a sociabilidade, né, essa dimensão social inserida na ontologia, o professor respondeu imediatamente que não, porque dentro da ontologia não cabe. Só que o que a aluna, me parece, que chamou de dimensão, de aspecto social do homem, de dimensão social do homem, não é bem uma dimensão social, senão que há sociabilidade. O que é a sociabilidade? A capacidade de relacionar-se. E nessa capacidade de relacionar-se com os outros, está incluso o fato de que as relações, sob um determinado aspecto, molda, ok, a personalidade do indivíduo que se relaciona com o meio com o qual ele se relaciona. Portanto, a cultura na qual o homem está inserido, sem dúvida alguma, influencia nos aspectos da sua personalidade. Inclusive, muito interessantemente, existem algumas publicações. Agora eu vou pedir 1000 perdões por não me lembrar de onde é que foi que eu li isso, mas eu realmente não me lembro onde é que foi que eu li. Eu me lembro que eu li, mas eu não me lembro onde. Alguns artigos que explicam, né, uma maior concentração de determinados temperamentos em determinadas regiões do globo terrestre. Em locais mais frios é mais comum temperamentos de característica mais fria. Em locais mais quentes são comuns temperamentos de característica de aspecto mais quente. Isso é muito curioso, né? Mas veja só, o meio sem dúvida alguma influencia. Perceba, eu estou falando de um aspecto assim, natureza, entende? Né? Um aspecto absolutamente externo, extrínseco ao homem, como a temperatura ambiente, como o clima, entende? Agora você imagina as relações humanas, sem dúvida alguma isso tem uma influência, só que aqui é que está um aspecto interessante. Essa sociabilidade e essas relações humanas que de algum modo modificam, né, alteram sobre um determinado aspecto o comportamento do homem, deriva do fato de que a dimensão afetiva, o que Frankl chama de psíquica, o que Santo Tomás de Aquino chamava de alma sensitiva, é sem dúvida alguma influenciada pelo meio externo. Por quê? Porque os afetos, como diz o nome, eles são afetados por aquilo que está fora. E ele, sem dúvida alguma, será condicionado pelo modo como ele recebe as informações do mundo exterior. Tanto no aspecto climático, quanto no aspecto cultural, quanto no aspecto relação familiar, quanto no aspecto relações de trabalho, e aí, né, quanto no aspecto cultural mais amplo, a gente poderia derivar como a música, o teatro, o cinema e assim por diante. Ou seja, a dimensão afetiva, de alguma forma, ela tem essa capacidade de se inclinar a um bem que lhe apetece de acordo com aquilo que lhe é mostrado como um bem. Esse é o aspecto essencial da dimensão afetiva. E a dimensão afetiva é uma característica essencial no ser humano, ontológica, portanto, cujo aspecto é a abertura para o mundo externo, não só sob o aspecto das coisas que existem no mundo externo, mas também sob o aspecto das pessoas que existem no mundo externo, sob o aspecto da cultura que existe no mundo externo. Ou seja, a inclinação da nossa dimensão afetiva e o modo como a nossa reatividade, numa linguagem agora mais voitiliana, né, de Karol Wojtyła, em Pessoa e Ato, né, a sua obra-prima de filosofia, de antropologia, a sua reatividade, a sua dimensão puramente reativa, ela está sem dúvida alguma para a sua relacionalidade. E ela vai, sem dúvida alguma, ser condicionada a ser tal ou qual o meio vai ali influenciando. Mas aqui é que está o ponto importante. É um condicionamento. Deu para entender? Se essa sociabilidade, tá certo? Como postulada, ela fosse um aspecto ontológico, como uma dimensão específica, deve-se perceber o seguinte: o condicionamento
ele perde o seu lugar para um determinismo. O que isso significa? Significa que a sociabilidade deixa de ser mera sociabilidade, ou seja, o que significa sociabilidade? Esse idade indica, né, esse sufixo indica a capacidade de, né? Então, a capacidade do homem de relacionar-se, a capacidade do homem de ser social, ela perderia o lugar de mera capacidade de relacionar-se, ou seja, mera capacidade de, veja, entrar em contato com outros, de formar uma sociedade, para um determinismo, tá certo? Comportamental, com base no ambiente no qual o homem está localizado. Por que isso acontece? Porque, veja só, quando a gente fala de ontologia dimensional, a gente diz o seguinte, que o homem é corpo, é psique e é espírito. Ou seja, aquilo que está dentro de cada uma dessas dimensões necessariamente determina o modo de vida do homem. Ou seja, a inteligência, a vontade e a memória, que são faculdades espirituais, determinam o modo de ser espiritual do homem. A memória afetiva, o imaginário, os apetites concupiscíveis e irascíveis, a cogitativa, o sentido comum, os 5 sentidos, determinam o modo como o homem, né, sente o mundo do lado de fora, aqui na dimensão da alma afetiva, do psiquismo. O corpo, com suas potências de crescimento, de nutrição, de reprodução, determina algo do homem, percebe? O homem é sempre determinado por aquilo que ele é. A natureza determina o ser do homem. Se a socialização, se o ser social for colocado num aspecto ontológico, isso significa que o aspecto cultural, o aspecto artístico, o aspecto, enfim, imediatamente vivencial da sociedade determinam o que o homem é. E essa determinação exclui necessariamente o aspecto da liberdade. Ou seja, quando, por exemplo, vamos pensar que um Santo Inácio de Loyola funda a ordem dos jesuítas, ele necessariamente, tá certo, faria algo que é contraditório com a natureza humana. Porque o carisma dos jesuítas é um carisma necessariamente missionário. Então foram lá vários jesuítas para o Japão, por exemplo, né? Só que a cultura asiática, se é um aspecto ontológico, determina que a missão está fadada necessariamente ao fracasso. Porque não importa o quanto os jesuítas tentem de evangelizar aqueles que estão naquela cultura específica, eles jamais darão ouvidos. Deu para entender? Por quê? Porque a cultura, ou essa dimensão social, é um aspecto ontológico, ou seja, ele determina o modo de vida do homem. Então, o aspecto evangelizador, por assim dizer, seria imediatamente excluído, né? Estaria fora de cogitação. Ademais, nós perderíamos imediatamente do horizonte de conhecimento humano o elemento verdade, que é aquilo que nós estamos em busca quando nós falamos de inteligência. Ou seja, o intelecto humano seria incapaz necessariamente de conhecer qualquer verdade, porque a verdade simplesmente não existiria. Porque o meio social determina aquilo que ela é. Então é bom que um hindu viva aquilo que ele vive. É bom que um budista viva o que ele vive. É bom que um ateu viva o que ele vive. É bom que um satanista viva o que ele vive. Percebe a gravidade na qual nós incorremos? Entende? Então, a sociabilidade, ou seja, a capacidade de relacionar-se, é, como diz o termo sociabilidade, por ser uma capacidade de, ele é necessariamente uma faculdade humana, ou seja, ele é um aspecto potencial no homem, ele pode realizar, ele precisa atualizar, mas não é um aspecto ontológico, ele não determina o ser do homem, mas ele é um aspecto, percebe? Que decorre da ontologia do homem. E aqui eu coloquei o aspecto meramente afetivo. Se nós olharmos, por exemplo, para os seres inferiores ao homem, como os animais, nós percebemos formação de sociedade nos animais também.
como por exemplo uma alcateia de lobos. Uma alcateia de lobos tem um funcionamento assim extraordinariamente belo, né? Caminham à frente, então, os lobos mais velhos, quando eles estão migrando, atrás os mais jovens e mais fortes, e no meio vão o restante, né? O resto, vai no meio. Então eles vão caminhando conforme os passos dos mais velhos, para, veja só, que ninguém fique para trás e se perca. Existe instintivamente uma espécie de senso de cuidado da comunidade, percebe? Isso é um mero instinto, e o instinto é meramente afetivo. Deu para entender? Isso significa que há já uma marca afetiva nos animais, que o homem também possui em certo grau, que abre para a relacionalidade social. Só que no ser humano isso ganha um aspecto maior, um aspecto transcendente, na linguagem frankliana, que é o amor. Entende ou não? A formação de sociedade baseada num vínculo amoroso, que é, por exemplo, a formação de uma família, né? E não só a formação de uma família, mas a formação de uma família que prepara seres para estar em sociedade e formar as suas famílias, assim consequentemente, percebe? Ou seja, por amor formar uma família, por amor educar uma outra criança que crescerá educada no amor para amar. Veja, existe uma característica essencial na relacionalidade humana que é através do amor, um elemento essencial da dimensão espiritual do homem, que tem por decorrência a sociabilidade, percebe? Ou seja, ela decorre da ontologia, ela não está como um componente ontológico. Entendeu? Espero que tenha ficado claro, que de alguma forma eu tenha ajudado ou dado alguma luz a respeito do tema. Eu quis trazer porque de fato me chamou a atenção e eu achei que pudesse acrescentar alguma coisa aqui para o canal do YouTube. Então eu fiz. E para o pessoal da pós, eu achei que isso fosse ficar muito longo como um áudio. Então eu fiz um vídeo, se vocês tiverem tido a paciência de assistir. Muito obrigado. Se estiver ajudado também, fico muito contente. Se não, é isso aí. Peço desculpas. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.